Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Virei Imigrante. Eu sou Igor Monteiro E eu sou o Matheus Pedro. e hoje estamos aqui com o nosso convidado, o Fernando. Seja, Fernando, seja bem-vindo seja aqui ao nosso bem-vindo. Obrigado, podcast. pessoal. Como que você Obrigado, tá? obrigado. Tô bem, bem tranquilo. Ansioso por esse bate-papo, na Legal. verdade. Então, Fernando, a primeira pergunta do dia. Há quanto tempo você está aqui em Portugal e de onde você era no Brasil? Portugal são 5 anos já. Felizmente, 5 anos em Portugal. Eu era do Rio Grande do Sul, sempre morei no Rio Grande do Sul, nunca tive a oportunidade de morar em outro estado ou em outro lugar. Eu acho que a minha primeira viagem para fora foi Portugal. E estamos aí, né? Eu acho que tá dando certo esse desafio de Portugal aí. E como que foi a ideia de você vir pra cá? Por que que você quis vir? Por O que que você que, quis virar um imigrante, na verdade, né? o que que acontece, cara? Eu me lembro como se fosse ontem, né? Eu sempre fui. Eu sempre fui inquieto. Eu vou nominar assim, inquieto. Que é o quê? É sempre atrás do novo. Profissionalmente, eu sempre busquei novas experiências, busquei me desenvolver. E aí, numa dessas experiências, eu saí da empresa que eu estava trabalhando já há 5 anos O que que você e fazia? eu trabalhava como gerente comercial em call center. Comecei como operador, trabalhei 15 anos em call center. Nossa, 15 bastante tempo. anos. Trabalhei aí 1 ano e meio como operador, 2 anos como operador, 1 ano e meio como supervisor, 1 ano e meio como coordenador e 10 anos como gerente. E aí depois desses 10 anos antes desses 10 anos, né? Porque teve uma fase que eu saí ali. E aí eu resolvi sair para buscar novas experiências. Mas você Pode- ganhava bem na época? Você já era Ganhava, gerente, então você já ganhava, ganhava bem. ganhava sim. Mas como eu disse, inquieto, né? Na verdade, eu saí porque o objetivo nunca foi muito dinheiro. Eu sempre buscava muita satisfação e estar trabalhando com um propósito. E aí teve uma fase que eu olhei para minha vida profissional e eu falei, não, mas espera aí, cara, eu já tô numa fase que eu tenho um bom aprendizado e eu não vou conseguir sair disso. Aí Já eu, era o limite, no caso. exatamente, já era um limite ali. E acima disso eu ia me tornar um gerente financeiro, um gerente geral, que era responsável por todas as operações. Aí eu pensei assim, vou sair. Aí saí e fui trabalhar como trabalhador autônomo. Estava vendendo roupas fitness, né? Então eu trazia roupas de São Paulo e revendia na cidade onde eu morava. E aí, felizmente, ali eu consegui uma grana legal, só que não o suficiente, né? O negócio não girou. Eu ia abrir uma loja dentro de um ginásio na cidade que eu morava, que era em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. E aí não deu certo. E aí surgiu a oportunidade de ir para uma escola de cursos técnicos e profissionalizantes. Aí vou eu lá para escola de curso técnico e profissionalizante. Que ano que era isso? Pra gente ter uma ideia, mais ou menos. 2000 e... Vamos lá. 5 anos de Atende Bem, 5 anos de ABS Brasil, 10 anos. Eu comecei na Atende Bem em 2000 e... Foi 2016, 2017, em torno disso. Sim. Aí nisso eu fui para uma escola de cursos técnicos e profissionalizantes como diretor da escola. Ah, você já entrou então como diretor. Exatamente, porque eu já tinha uma experiência, Já tinha um né? currículo Já grande. tinha um currículo grande em gestão de pessoas, gestão de números, gestão comercial. Então surgiu essa oportunidade e eu aceitei o desafio. E aí fui para esse desafio e felizmente deu muito certo, né? Deu muito certo. Era uma rede de escolas de cursos técnicos e profissionalizantes que tinham em torno aí de 13 unidades. De 13 a 16 unidades, se eu não estou em erro. E aí o que que aconteceu? Me saí muito bem, graças a Deus. Trabalhei numa cidade que é em Sapucaia do Sul, né? Tudo na região metropolitana de Porto Alegre ali. Depois eu fui para a cidade de Canoas, fiquei lá na cidade de Canoas. E aí eu falei assim, não, peraí, eu Não queria mais. não tô mais afim, quero algo diferente. Aí eu saí e aceitei uma proposta para trabalhar como gerente comercial em um ginásio, em uma academia. Certo. Aí eu fui trabalhar e fiquei nessa academia durante 1 ano. E aí eu não concordava com determinados comportamentos do diretor, né, o proprietário, e aí eu saí novamente. E aí foi aonde eu fui trabalhar como corretor de imóveis, tá?
E aí, como corretor de imóveis, um dia eu tava ali trabalhando, vendendo e contatando meus clientes, e eu vi um vídeo. Como é que é o nome do... Qual é o nome daquele ator do Agostinho Carrara? Lembra? O... Tá, não tô Me lembrando. ajuda aí, produção. Qual é o nome do ator que faz o Agostinho Carrara? Mas enquanto a produção Tudo vai bem. me Dá uma ajudar, pesquisada. eu vou falar. Esse vídeo ele falava sobre Portugal. Ah, eu acho que eu já vi um Exato. E foi um cortezinhos. vídeo que viralizou geral antigamente, cara. E aí, logo depois, Portugal, aí o sistema me jogou um vídeo da Luana Piovani falando sobre a educação pública em Portugal e o porquê que ela vinha pra cá, né? E se eu não me engano, ela tava com Pedro Scooby naquela época. Eu posso estar errado, tá? Mas eu não sou especialista em revista Tititi pra ficar sabendo da vida dos artistas. Mas eu vi esse vídeo e aí eu percebi, não, peraí, é o que eu quero pra mim e para minhas filhas, pra minha enteada e pra minha filha. E aí nós planejamos ir. Então você era casado no Brasil? Sim, sim, eu sou casado vai completar 11 anos que eu estou com a minha esposa. Aí o que aconteceu? Surgiu a oportunidade, vamos para Portugal? Vamos. E começamos a estudar, começamos a planejar, né? Eu me lembro que eu assisti o primeiro vídeo de um rapaz que era o Lucas Taylor, né? Que todo imigrante que vem para cá há mais de 3 anos aí com toda certeza já ouviu falar. E aí, com o decorrer do tempo, começou a esfriar esse objetivo. Eu saí de corretor de imóveis e voltei a trabalhar na gestão de um call center, né? Aceitei o desafio. E aí, quando eu estava trabalhando na gestão de um call center, veio o proprietário de um call center de Capão da Canoa. Ele veio acompanhar o trabalho porque ele abriu uma operação em Capão da Canoa. E ele conversou comigo, e ele viu que eu entendia do que eu falava, ele falou, quanto que tu me cobra para fazer uma consultoria? E eu Você falei, não fazia consultoria? nunca tinha feito consultoria, nunca. Foi a primeira vez eu falei, tanto que eu posso te dar essa resposta depois, porque eu tô no meio da operação e a minha prioridade agora é focar no resultado da operação agora. Aí depois a gente conversa sobre isso, pode ser? Mas vamos continuar conversando sobre o resultado, que é a minha prioridade. Aí eu pensei no valor e falei para ele. De imediato ele aceitou. E eu botei um valor Alto. alto. Ele aceitou. E eu liguei para minha esposa e falei, acabei de fechar uma consultoria agora depois do turno. E o cara vai tanto. Começa esse final de semana e vou para Capão da Canoa acompanhar a operação dele. Resumo da obra. A minha esposa falou assim, esse dinheiro é para passagem. E a gente comprou a passagem. Ah, ela já tava tudo planejado, você tinha esfriado, mas ela continuou com a ideia de querer vir Exato, ainda. a gente continuou com um plano, mas a gente nunca tinha tomado a iniciativa. A intenção sem ação é ilusão, né? Isso. Então, assim, muita gente fica na intenção e, eu quero, tá, mas e quando que vai sair somente palavras, deixar de sair palavras e começar a sair comportamento? Sim. E foi aí que surgiu essa oportunidade, a minha esposa, a gente vai para Portugal. Esse dinheiro vai ser para comprar passagem. Então, compramos Comprou. a passagem, agora não tem erro. Foi em junho e nós compramos a passagem para novembro. Junho de que ano? Junho de 2019. E nós compramos a passagem para Para novembro. novembro. Aí compramos a passagem para novembro e aí começou o correria. Eu fiz um acordo com a empresa, conversei com o proprietário, comuniquei que eu ia sair, comecei a preparar a equipe, encontrei uma pessoa de minha confiança e com uma expertise legal para dominar a operação. E foi bem interessante. E aí, Mas essa época surgiu. tava tendo Covid ainda ou Não, não? não. Na verdade, quando eu saí em novembro, eu acho que foi em novembro que surgiu as primeiras, sabe? E aí a doença. E aí eu cheguei aqui no dia 15 de novembro, tá? 15 de novembro. Aí cheguei em Lisboa, cheguei no Porto. Primeira cidade que eu conheci, com medo, né? Porque tem aquela história, não Como que pode é quando andar você na chega? rua, cara. Porque se te pegarem, vão te deportar. E aí eu cheguei e fiquei com receio, mas passeamos um pouco, mas foi bem legal, assim, sabe? O meu primeiro contato com a ponte, Dom Luís, Sim. né? Foi muito legal. Porque eu peguei um caminho onde eu fiz todo o trajeto ali pelo Rio Douro. Então foi meu primeiro contato com tudo aquilo que eu olhava nos vídeos, cara. E quem veio com você? Veio você, Veio sua esposa? E a minha enteada. A minha filha veio depois.
né? Então, no caso, vocês não vieram com visto, né? Não viemos com isso. Nós viemos, Nessa época não tinha. né, com... Com a intenção Nós de turistar. viemos passear. Sim, né? passear. Nós viemos como turista. E como que foi na imigração? Foi uma experiência muito da hora. Que Sério? hoje eu enxergo como algo muito produtivo, mas que na hora eu só não me caguei porque não tinha merda pronta. Edita depois, tá? Produção, por gentileza. Coloca o pi. Conta aí como foi. Tipo assim, vocês já vinham com um roteiro de, tipo, a viagem, entre aspas, né? Tipo, já tinha um roteiro dos lugares, já tinha alugado um hostel, sabia quanto tempo ia ficar, sabia responder tudo. E o voo saiu da onde pra onde? Como que foi? Que experiência. Cara, que bom que vocês fizeram essa pergunta. Vocês vão me dar a oportunidade de explicar uma experiência muito legal e também ajudar pessoas que daqui a pouco estão nesse plano. Eu saí de Porto Alegre, em Porto Alegre eu perdi o voo de Porto Alegre para São Paulo. Por qual motivo? Sério? Porque a minha esposa, te amo, meu amor, ela quis tirar uma foto de blogueirinha. Ah, entendi. Tem que Só por fazer isso, pela Aham, foto? Aí eu perdi o voo por causa disso. Não foi não. A culpa não foi dela. A gente se empolgou na despedida e a gente nunca não tinha o costume de voar. Eu já voei por empresas quando eu trabalhava, mas eu não tinha o costume de voar de avião assim constantemente. E aí eu me perdi no horário e entrei com muito atraso. Então assim, aí eu tive que ficar em Porto Alegre, né? Então a minha sorte é que o meu voo de Porto Alegre eu chegava muito cedo em São Paulo. E chegava de manhã em São Paulo e só à noite era o meu voo. Porque se eu tivesse deixado um espaço de tempo muito curto, Já não ia dar tempo. eu ia perder o voo internacional. Sim. Então essa é uma dica importante às vezes, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, né? Pode acontecer, existem inúmeras possibilidades. Então, partindo desse princípio, tu precisa fazer tua gestão do tempo. Então, esperar no aeroporto não é legal, é cansativo. Mas é seguro. Mais cansativo que isso é tu perder um voo internacional e daqui a pouco ter que arcar com um valor que tu não tá preparado. Então, por isso que às vezes é interessante deixar essa margem de tempo. Aí o que aconteceu? Passamos o dia em Porto Alegre. Minha mochila eu tirei, aí fui na casa de banho, deixei em cima da tampa da sanita, né? Me espreguicei, tirei e coloquei em cima da pia para lavar as mãos. Não, mas eu quero saber como que foi quando você descobriu que você tinha perdido o voo. Foi desespero, né, cara? Eu entrei em desespero porque eu pensei, na minha cabeça, naquele milésimo de segundo, eu falei, ferrou tudo. Aí a minha esposa, calma que dá tempo. E eu, meu Deus do céu, eu falava assim, a gente perdeu o voo. E aí depois eu fui lá e eu paguei 100 euros por uma passagem que era 2 horas mais tarde. Sim. 100 reais, quer dizer, desculpa. R$100? 100 reais. Pagamos 100 reais para pegar um voo de 2 horas depois. Então foi mais o desespero momentâneo do que realmente um custo elevado. Sim. Mas o que eu quero falar não é isso. O que eu quero falar é, cheguei em São Paulo, passei o dia inteiro no aeroporto. Na hora de passar, antes da Polícia Federal, né, eles passam a tua mochila numa máquina, um bastão, colocam uma película na ponta, passam um bastão na tua mochila e eles colocam na máquina. E nisso, ficou vermelho. E eu, pois então, o que está acontecendo? E eles fizeram esses testes 13 vezes. E as 13 vezes deu problema. E o que era? Aí nisso ele falou, o senhor foi selecionado, vamos precisar fazer uma revista. Aí vem um policial federal. Polícia Federal, pistola na cinta. E ficou na minha volta. Eu pensei, bom, deu. Me pegaram. Eu ia como turista e eles me pegaram na minha Mas cabeça. isso você tava no Brasil ainda? Eu tava no Brasil ainda, saindo de São Paulo, entrando no voo internacional. Aí o que aconteceu? Eles não podem falar o motivo. A minha esposa perguntando o motivo, ele não pode falar. E ele falava assim, eu não posso falar, senhora, mas foi encontrada uma substância na parte de fora da mochila dele. Eu não posso falar. Então ele fazia o sinal como se fosse cocaína, né? Uhum. E provavelmente eu devo ter colocado a minha mochila em algum lugar e realmente foi identificado cocaína. Aí eles pediram autorização para abrir minha mochila, abriram a minha mochila, fizeram um teste e dentro da mochila não havia nada. Aí eles falaram, provavelmente. Aí eles perguntaram, quanto tempo tu tá no aeroporto? Tanto tempo. Aonde tu largou tua mochila? Aí em tal lugar. A mochila ficou longe de ti? Nenhum momento. Mas eu sentei no chão, eu joguei ela no chão, eu usei ela como travesseiro. Aí
Foi aí que eles liberaram, mas até isso acontecer já são 15 minutos, 20 minutos, a tua cabeça tá achando que tu vai perder o voo internacional e tu já tinha perdido um voo nacional. Nossa, foi uma Tava experiência. tudo dando errado no caso, né? Exato. O voo foi muito tranquilo, Sim. muito bom. Chegando em Portugal, na imigração, também foi tranquilo. Eu tinha muita informação, estava com dinheiro, tinha a estadia paga, tinha passagem de retorno paga. A única diferença é que na hora de imprimir, a minha esposa se confundiu e imprimiu o comprovativo de pagamento e não os dados da estadia. E nós estávamos sem bateria e tivemos que carregar o telemóvel, tivemos que contatar a menina, o rapaz que estava à nossa espera, enfim. Mas tirando isso, foi bem tranquilo. Mas, tipo, quando vocês vieram aqui para Portugal, você só se baseou nas redes sociais, informações das pessoas lá? Ou você tinha, tipo, amigos ou pessoas próximas que estavam aqui para Boa, vir? boa. O que acontece? O meu cunhado ele estava com um plano de ir para Irlanda antes disso, e ele veio para cá em março de 2019, né? E aí a gente teve uma conversa com ele porque ele ia fazer um investimento muito alto e ele só queria vir para a Europa. Ele não tinha como plano estudar o inglês, ele queria vir para a Europa para trabalhar. E a gente conversou sobre Portugal e ele, que legal, vou gastar menos, eu vou precisar investir o valor do curso e é uma oportunidade de eu entrar na Europa. E aí ele veio e chegou aqui em março, né? Em março ele chegou e depois nós chegamos em novembro. Então nós chegamos ele já estava aqui, nós já tivemos um resguardo, ele já havia alugado um apartamento, então estava à nossa espera. Nós morávamos na Batalha, próximo de Leiria, mais para o sul. Então foi algo Então que... você chegou no Porto e foi morar em Leiria? Exatamente, fui morar em Batalha, na verdade. A pior experiência da minha vida. Por Por quê? quê? Há pouco tempo eu fui com a minha esposa lá e eu falei, eu não tenho nenhuma lembrança positiva de Batalha. Nenhuma. Eu tenho lembranças positivas de Leiria, porque foi quando a minha vida começou a girar. E eu vou compartilhar com vocês o porquê. A gente fala muito sobre preconceito racial, xenofobia e racismo, né? Dentro de Portugal. E muitas pessoas defendem a ideia que não existe, outras pessoas defendem a ideia que existe. Eu, particularmente, defendo a ideia que existe, né? Você já Não são sofreu? todos. Eu convivo com muitos portugueses hoje, muitos portugueses. Meu melhor amigo aqui é português, né? E o que aconteceu? Eu fui numa entrevista de trabalho. Esse dia foi o dia que me dilacerou, foi o dia que eu realmente pensei em ir embora. Foi o dia que eu pensei em desistir, assim. Eu fui numa entrevista de trabalho, conversando, eu e a Mônica, fomos juntos, conversando com a proprietária, e ela gostou altamente da gente. Ela ficou realmente encantada e falou, tu é despachado? E eu falei, não falo inglês, mas eu sou despachado, eu consigo me sair bem. E disponibilidade de horário, eu falei, eu preciso é trabalhar. É isso que eu preciso, né? Porque esse é o recado para todo imigrante, é vir na disposição, entendeu? Existem dois tipos de imigrantes, dois tipos. O deixa pra mim ou eu não sei se consigo. O deixa pra mim é aquele cara que não importa o que seja. Ele vai olhar pra ti e vai falar, deixa pra mim. E tem o eu não sei se eu consigo. Que é aquele cara que tem até um trabalho lá que é, sabe, pra trabalhar na obra, mas ganha um dinheirinho, tu tá desempregado. Não sei se eu consigo. Só basta saber quem tu é. E eu sempre fui o deixa pra mim. Sim. E eu cheguei lá e eu falei, Você faz. deixa pra mim. Tipo, mesmo com tua vida confortável que tu tinha no trabalho lá Já. no Brasil, quando tu chegou aqui, tu fez, não, eu vou lá pra qualquer coisa. Essa é a ciência, isso não tem outro pensamento. Qualquer pensamento diferente disso, quando tu se torna imigrante, é um pensamento que tu vai ficar travado no tempo. Aí fiz a entrevista com ela, ela gostou, estava combinando o horário com ela, quando veio o marido dela, eu não sabia que era marido, descobri depois. Ele fez a volta e parou atrás de mim. A minha enteada estava sentada na mesa ao lado, à minha direita. E quando eu olhei pra ela, ela estava indignada, assim. E eu olhei pra trás, quando eu olhei pra trás, tá ele apontando assim e fazendo assim, ó. Pra você. Pra mim, falando pra esposa dele que tava à minha frente, tu é a esposa dele, eu sou eu, e ele está atrás de mim, apontando pra mim, dizendo não. Eu vi que a esposa dele ficou vermelha, eu vi que a minha enteada ficou irada, eu olhei pra trás, peguei ele gesticulando, ele falou, não, os meus clientes não vão gostar de ser atendidos por uma pessoa igual a você. Você parece não ter uma boa higiene. Sério? Foi exatamente esse Sim. texto, né?
Você parece não ter uma boa higiene e os meus clientes não vão gostar de ser atendidos por uma pessoa igual a você. Esse é o comentário que ele falou. Então, essa foi tua primeira experiência Essa de uma foi- entrevista aqui em Essa foi a Portugal? minha primeira entrevista. Quanto E tempo única você tinha em chegado? 3 meses. Em 3 meses? Eu estava aqui há 2 semanas, 3 semanas, quando isso aconteceu. E aí foi o baque, né? E aí foi aonde todo dia eu ia buscar minha esposa, porque ela conseguiu um trabalho de limpeza numa escola. Todo dia eu ia buscar minha esposa chorando, cara. No meio do caminho, 11 horas da noite. E esse emprego era do quê? Dela era de limpeza numa escola. Desse que você foi? E esse do restaurante era pra restaurante. atender, era uma churrascaria, próximo a um mosteiro da Batalha. E muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho uma experiência positiva, que foi no Ano Novo, no Réveillon. Muito Pode contar pra obrigado gente? por me lembrar. Muito obrigado por fazer com que eu mudasse meu mindset sobre 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 batalha? batalha. Desculpa, batalha. Desculpa. Olha só. Na virada de ano, nós estávamos preparando para ir curtir uma festa no centro, em Leiria, que é a 12 quilômetros de batalha. De 2019 pra 2020? Exatamente. E aí o que aconteceu? Nós não conhecemos a cidade, nos arrumamos, fomos para o centro. Chegou lá, o que aconteceu? Não tinha autocarro. Mas a gente estava ciente disso, a gente estava disposto a pagar um táxi. Sim. Não tinha táxi. Como assim? Não tem táxi. E Uber? E a gente esperando. Uber não tinha. Leiria tem Uber há 3 anos, se eu não estou em erro. 4 anos. Há 5 anos atrás não tinha nem Uber em Leiria. Galera de Leiria, fortalece aí, vê se eu tô certo ou tô certo. Aí o que acontece? Deixa eu terminar. Tava parado, e aí quando saiu um casal com 2 crianças, e eu fui lá conversar com eles. Olha só, olha desculpa, tá, mas o meu subconsciente tá louco pra comer esse temaki. Fica à Que vontade. vocês vai. falaram que esse temaki aqui é maravilhoso. Pode A gente experimentar, gosta pode muito. experimentar. Pimenta, por favor. Vamos lá, vamos dar-lhe como é que é o nome mesmo? Vegamaki. Vegamaki, galera Sushi do vegano. Porto. Sushi vegano. Galera, às vezes o pessoal que é vegano pensa assim, muitas pessoas pensam o seguinte, não, mas comida vegana não é saborosa. Diga pra nós. Vai lá, vai lá. Aprovado? Nós já foi pro segundo já. Podemos retornar daqui a meia hora? Você pode falar? Comida vegana é um espetáculo, mano. Eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz que trabalha num restaurante vegano. Então, convivemos com eles, eu e a minha esposa. E ele só coisa vegana. Nossa, extremamente saborosa. E é boa pra saúde também, né? Faz bem pra tudo. Um espetáculo. Fica à vontade, quiser Mas- comer aí. Não. Vamos lá que eu vou comer daqui a pouco. A gente colocou Pode até deixar. uns pratos Calma, extras que dá aqui pra- na mesa, mano. Calma, Você come- Qualquer pode coisa você ficar pode à pegar daqui, vontade. colocar no teu prato. calma que daqui a pouco tem mais. Voltaremos. Olha só. E aí o que acontece? Vi o casal e fui conversar com eles. E sondando o rapaz super simpático, pai de família super simpático. Brasileiro? Não, português. Português. Não tem ônibus, ele falou. E não tem táxi. Aí nisso ele era amigo do dono da rede de táxi. Ele pegou e ligou pro amigo dele. Onde tu tá? Já tá em casa, tem o pessoal precisando de táxi. E ele falou, não. Daí o rapaz, não, hoje é dia de descanso. Aí ele desligou e falou, não tem táxi. E nisso a gente se olhou, eu, a minha esposa, o Joaquim, meu cunhado e a minha enteada. E falamos, deu. Ferrou. A gente não tem o que fazer. O que o cara fez, presta atenção, português, virada de ano, o que ele fez? Ele deixou a esposa aí à frente com um carro e os 2 filhos, porque eles iam num carro só. Ele voltou em casa, pegou a chave do outro carro e eles nos levou para a Leiria. Sério? Nunca tinha nos visto na vida. A esposa dele à frente e ele atrás, porque eles estavam indo pra Leiria, a casa da família dele ou dela, enfim, a família deles, né? Porque quando casa é uma uma família única só. família. E aí, ele não precisava. Ele nunca viu a gente na vida. Então,
reformulando o que eu disse sobre o Batalha, essa é uma baita experiência, né? Essa é uma experiência muito boa. E é coisa que tem que ser falada, porque tipo, Exato, ninguém fala isso. exato, né? A gente tem o costume de verbalizar e externar muitas vezes as experiências negativas, né? E eu confesso pra ti que se não fosse tu me fazer a pergunta ou me instigar, eu não lembraria dessa experiência, eu lembrei agora. Eu fui pra Leiria, pra Batalha outro dia, eu comentei isso com a minha esposa e eu não lembrava dessa experiência. Eu lembrei agora. Que bom que você Então, lembra. é legal, que bom, né? Que bom. Bom Mas, mesmo. tipo, até hoje você tem contato com ele? Tipo, depois do que aconteceu, Não, você não, pegou não. algum Foi a contato única ou foi vez? algo Não, foi momentâneo a ali? única vez. Pô, e outra, é que assim, agora aqui 5 anos, eu já tenho uma experiência, um convívio com portugueses há um bom tempo. E a gente sabe que os portugueses têm uma característica, é o quê? Eles não vão te dar intimidade de imediato. Tu precisa conquistar essa confiança e conquistar essa intimidade, né? É o brasileiro que é... Vem, chega, Bem mas receptivo, amigo. mas né? não é uma característica dos portugueses. Então, se eu pegasse o número dele ali, ele Acho que ele ia nem achar ia estranho, passar, não né? ia Podia achar passar. estranho, é. Ia achar Sim, sim. estranho. Então foi uma experiência bacana. E nos largou no centro de Leiria, pai. No centro de Leiria. Uma nave, um carrão, uma caminhonete gigante, eu acho que era uma BMW X85, IM48, um M7, sei lá o que era. Numa nave. Então essa experiência positiva. Então, você morou quanto tempo em Leiria? Onde você mora hoje? Vamos lá. Batalha eu fiquei pouquíssimo tempo. Eu cheguei em novembro e nós fomos embora em fevereiro de Batalha. E aí em fevereiro nós fomos para Leiria, onde eu tive a oportunidade do meu primeiro trabalho. Vamos falar sobre o primeiro trabalho? Com certeza, Aonde por favor. foi? Como foi? Deixa pra mim ou eu não sei se eu consigo. Lembra que eu falei sobre Sim. isso? Vamos mostrar na prática o que é o deixa pra mim, eu não sei se eu consigo. Tava participando de um grupo, tava em casa, depressivo. Apareceu no grupo, liguem pra esse número, estão precisando de gente pra limpeza. Liguei, ninguém atendeu. Aonde é? Na rotunda do Shopping Lis, um novo ginásio que vai abrir, estão precisando pra limpeza de pós-obra. Mônica, prepara um prato de arroz com feijão. Comi um prato de arroz com feijão, saí correndo, cheguei lá pra trabalhar. Cheguei lá, não tinha vaga. Seu Fernando, lembro até hoje. Seu Fernando chegou e olhou pra mim assim, ó, não tem vaga. Não tem. Já foi Já tá direto. tudo preenchido. Sim. Se tu quiser ficar aí trabalhando, fazendo um teste, mas não vai ser pago, tu fica. Mas não vai ser pago. E as vagas já estão completas. Aí eu pensei comigo, deixa pra mim ou não sei se eu consigo? Deixa pra mim. Eu falei, não, eu vou ficar. E aí, trabalhei. Aquele dia eu trabalhei. Eu nunca gostei de fazer faxina, tá? Tanto em casa, que eu gosto de cozinhar, a combinação que eu tinha com a minha esposa é tu fica na limpeza e eu Faz a cozinho comida. tudo. Eu faço o café da manhã, eu faço almoço, faço janta, faço tudo. E aí foi a meu primeiro contato com a limpeza. Aí chegou, o que aconteceu? Trabalhei. De graça. Mas baixei a cabeça e trabalhei, cara. Imagina, uma pessoa que tava no Brasil, gerente lá, ganhando bem, vem pra cá, e, tipo, meio que trabalhar na limpeza, coisa que você nunca fez, e aceitar isso. Como que foi pra você, tipo, Cara, aceitar esse não. trabalhar de graça, no caso, né? Mano, pra quem tem um plano A muito bem estruturado, não precisa de plano B, velho. Eu tinha um plano A e ia dar certo. Não tinha como não dar certo, sabe por quê? Porque era eu que tava fazendo, eu tinha que dar certo, velho. E a partir do momento que tu coloca essa fé em ti mesmo, algo inexplicável acontece. O mundo começa a conspirar ao teu favor, né? O universo começa a conspirar ao teu favor, né? E aí o que aconteceu? Surgiu essa oportunidade, trabalhei. 10 minutos depois falaram assim, a gente precisa de uma mulher, conhece alguma? Eu já tenho, liguei pra Mônica, a Mônica desceu e começou a trabalhar. Eu e ela conseguimos trabalho. Mesmo no final do dia o cara falou assim, não tem como eu ficar com o rapaz que eu tinha selecionado. Porque Não você tem. trabalhou melhor que ele, no caso. Essa vaga é tua. E eu comecei a trabalhar. E a Mônica também, nesse ginásio, que é a Fitness Hut de Leiria, pela empresa Gota Limpa, uma empresa de limpeza. E aí, nisso, eu fiquei lá 1 ano e meio. Aí fiquei o primeiro ano em Leiria. Aí no final de 2019, início de 2021, eu vim pro Porto. Por Aí quê? vimos e ficamos... Porque o Porto sempre foi minha prioridade. Quando nós planejamos vir para Portugal, sempre foi o Porto que nós pesquisamos. Nunca foi Ah, Leiria.
né? Sim. Leiria hoje, nice, tem muita coisa para fazer, mas há 5 anos atrás, o ritmo que nós chegamos de Porto Alegre, morávamos no centro da cidade, no centro Sim. da capital do Rio Grande do Sul. Chegar em Leiria, Batalha, foi um baque muito forte. E nós queríamos o movimento. E aí nós viemos morar num quarto no Porto. E aí ficamos nesse quarto durante um aninho. E como que é morar no quarto? O meu primeiro dia no quarto, eu tive que separar uma briga entre um cabo-verdiano e um português. Vamos começar assim. Morar no quarto depende. Tu pode dar sorte de encontrar pessoas maravilhosas, assim como tu pode dar sorte de encontrar pessoas que vão urinar e deixar urina no tampo da sanita, que vão deixar a casa bagunçada, a geladeira uma bagunça. Então é bingo, né? É uma em 1 milhão. E lá em Leiria, tipo assim, você morava compartilhado ou era um lugar só Não, pra não. Em vocês? Leiria nós alugamos um apartamento porque a minha sogra chegou em fevereiro de 2020. Chegou ela, os 2 filhos e um sobrinho. Aí chegaram em janeiro de 2020. Aí o que aconteceu? E o companheiro dela. Aí nós alugamos um T5 na altura. Sim. Nossa. T5. Gigante o apartamento. E aí ficamos ali nesse T5. Aí no final de... Foi em junho de 2020 mesmo, eu e a Mônica falamos, vamos alugar um cantinho só nosso em maio. Final de abril, início de maio. Vamos alugar um cantinho só nosso e nós alugamos um apartamento. Ficamos ali um tempo e aí depois reestruturamos o objetivo de vir pro Porto, né? Então, no caso, tua primeira experiência com casa compartilhada com pessoas que você não conhece foi aqui no Porto. Desde aqui que no vocês Porto. chegaram em Leiria, vocês conheciam, né? Foi Mas aqui no Porto foi a primeira vez. Foi no Porto. Eram 5 quartos no apartamento. T5 E também. Exatamente, T5. E aí tinha 2 estudantes, que a gente tem amizade até hoje com elas. Tinha um marroquino. Sim. Eram cabo-verdianos, brasileiros e um marroquino. E aí eu tive uma experiência de choque cultural muito bacana, que eu quero falar também. As meninas de Cabo Verde eram meninas novas. E elas andavam com shorts. E o que acontece? O marroquino era sozinho. Aí o marroquino um dia fez a reunião porque elas não podiam mais andar com shorts. No quarto do lado tinha um casal, um cabo-verdiano e uma brasileira. E a brasileira também incomodou porque não queria que elas andassem com shorts. Porque era um absurdo elas andarem com shorts porque o marido dela ia olhar. Sim. Aí nesse dia foi o dia que eu... Separou a briga. Aí, não, a briga foi no primeiro dia. Já foi Esse no daí primeiro. foi tipo no final, depois quase um ano no quarto, foi quando a gente, vamos embora desse quarto? Vamos. E aí foi onde eu falei, não, peraí, cara, tu sai do teu país, porque na minha terra as meninas andam assim, se na tua terra as meninas andam assim, compra uma passagem, volta pra tua terra e fica lá. Porque quando a gente sai do nosso canto, da nossa cultura, e a gente vai para uma cultura diferente, a gente precisa se adaptar. Tem que se adaptar. E não era um short absurdo, velho. Short normal. Era um short das meninas andarem dentro de casa, não era polpa pra fora da bunda, Sim. não era, sabe, nada. Não, as meninas andavam dentro de casa. Não pode usar. Como assim não pode usar, velho? As meninas tinham idade para ser minhas filhas, como assim não pode usar? Me explica aí. Então a maldade tá nos teus olhos, não tá na roupa que as meninas usam. Aí a gente meio que se estressou, me estressei também com o cabo-verdiano que tava lá, o marido, falei. Porque assim, aí eu fui bem claro, assim, vocês estão falando sobre isso, vamos falar sobre o primeiro dia aqui dentro, que eu tive que separar vocês dois como se fossem 2 crianças, porque vocês brigaram aqui dentro. Vamos falar sobre isso? Ou porque sobre isso ninguém falou, né? Sobre isso ninguém conversou, né? Aí ele que se estressava, eu falei, comigo não. Fica macio que comigo não. O idioma deles, tipo, eles sabiam falar o português? Era o cabo-verdiano, né? E o marroquino já estava aqui há um bom tempo. Aí é. nós saímos do quarto. Foi onde a gente tomou a decisão de sair do quarto. Começamos a pesquisar e fomos para um T0. Aonde? Foi na estação Heroísmo, no Porto. 330 euros no T0. Como? Barato. Não acha mais. No Porto. Não acha mais. Não acho. Top mesmo. Era pequeno, mas para um casal era perfeito. Entretanto,
Mas Aí como veio você a minha achou filha. esse coisa? Foi uma amiga. Uma amiga foi que contato. indicou e morava lá perto, falou, ó, tem esse número, eu liguei, fui lá ver, pum, deu, vamos ficar. Era pequeno, aí a gente teve que sair, porque a gente tava muito apertado, e as nossas duas filhas estavam conosco, então era o sofá, a cama delas, a gente dormia no chão, e deu, acabou a casa. Nossa, passaram um perrengue, então. Exatamente. Foi aí que a gente decidiu comprar a nossa casa. Financiar Aonde? uma casa, aqui, em Vila Nova de Gaia. Aí nós compramos a nossa casa. Tinha uma grana da entrada, a Mônica foi para ver se comprava um telemóvel no banco, e aí, não, peraí, aprovou um valor aqui maior do que um telemóvel, dá para comprar alguns telemóveis aqui com o valor que aprovou. Aí ela novamente me ligou, que é a mulher da atitude, né? Ela falou, ó, vamos comprar uma casa. E a gente começou a pesquisar e encontramos uma casa, fizemos o financiamento da casa, estamos dentro da casa já há 2 anos e qualquer coisa. 2 Nossa, anos parabéns, e mano. meio. Mas aí, Fernando, tipo, as suas filhas, tipo, as filhas, né? Tem duas? Sim. Elas têm quantos anos? A Júlia tem 21, né? A Larissa tem 19. A Larissa voltou pro Brasil. Voltou pro Brasil, não tá aqui. Tem um documento, veio pra cá, mas não se adaptou, quis voltar pro Brasil, porque morava com a mãe, era muito próxima dos irmãos, e aí decidiu voltar pro Brasil. A Júlia permaneceu aqui. A Júlia, inclusive, começou a namorar, se casou e hoje é mãe. Nasceu no dia 24 de fevereiro, a minha neta, minha primeira neta. Parabéns, Com mano. 40 anos, com essa carinha, dá uma olhada. Dá um Jovem, jovem. Dá um zoom aqui, ó. E como que é? Vovô, Padrinho. Não tenho nem cara já de... pensou? É um vovô, Já pensou? um vovô novo, Eu não não tem tenho nem nem- cabelo branco, né, mano? Caramba, não tem nem cara de 40 anos, cara. Não, bem É jovem vovô. mesmo. Fogo. E Sou como que avô. é? É legal, Seu amor. velho. Ah, é uma mente... Eu vou dizer pra ti que mudou minha mente imediatamente. Foi impressionante. Tipo, eu percebi, assim... tipo, mudei meu comportamento de forma inconsciente, automaticamente. A questão de grana, Fazer entendeu? uma De reserva. dinheiro. Aham. Isso mudou na hora. Foi tipo... puf, virou na Virou a hora, assim. chave. Virou a chave na hora, de grana, de investimento, de possibilidade, se precisar. E vamos lá buscar. E vamos fazer, sabe? Foi E bacana. hoje, você trabalha com o quê, Fernando? Hoje eu trabalho que ruflam os tambores, que latam os cachorros e que Vou miam os bater na gatos. mesa aqui, ó. Porque o Fernando Vai lá, trabalha Fernando. na AIMA. Ah, não Palmas. acredito, velho. É Da sério? AIMA, da AIMA, mano. Da AIMA. Tive Como uma se- oportunidade. Como você conseguiu trabalhar na AIMA, velho? Cara, o que acontece? Eu trabalho como ambulante também, em paralelo ao trabalho da AIMA. E esse trabalho como ambulante é história, hein? É história. Esse trabalho como ambulante é um trabalho bem bacana. E só que tava terminando o verão e o auge desse trabalho é no verão. Aí o que aconteceu? Surgiu a oportunidade de procurar um novo emprego, porque tava terminando o verão. E aí eu comentei com um amigo meu, ele falou: ah, pera aí então, me mandou o número, liga pra esse cara. Conversei com o cara e ele falou: uma outra menina vai te ligar. A menina me ligou. É pra trabalhar na AIMA, na missão AIMA. E eu, como assim na missão AIMA? Sim, vai trabalhar na missão AIMA. E aí eu consegui a vaga, tô trabalhando lá dentro, regularizando o pessoal de manifestação de interesse, CPLP, fazendo entrevista, a biometria, digitalizando documentos, aquela coisa toda. Atendendo essa galera toda, hein? E como que é, mano? Tipo, trabalhar na AIMA? Você vê tudo isso de imigrantes, tipo, você vê as pessoas chegando, se regularizando, como que é? É muito legal porque quando a gente chega, é uma reclamação geral, né? Reclamação geral. Todo mundo que chega reclama de uma coisa, é o atendimento nos órgãos públicos. O atendimento nos órgãos públicos sempre foi, é e provavelmente será um problema, não só aqui em Portugal, mas em outros lugares. Mas quando a gente chega, como a gente está fora do país, a gente está procurando amparo, informação, e isso nos abala muito mais do que se a gente estivesse na nossa terra. Sim. Se estivesse lá em Porto Alegre, isso não ia me abalar porque eu estou em casa. Mas quando eu estou fora, eu busco abrigo. E quando eu não tenho essa informação, eu me sinto desamparado. Sim. Então, uma das coisas que eu prometi para mim mesmo é isso, é um atendimento diferenciado, um atendimento mais humanizado, né? Olha aqui no grão do olho, não fica tranquilo, fica calmo. Então, a grande oportunidade de trabalhar na AIMA é isso, né? É poder dar para o imigrante aquilo que ele merece.
E que Depois sonho, de né? ficar 2 anos aqui, sabe? Você se Atrás desse imaginou? documento. Você se imaginou? Tipo, Nunca, mano. vou trabalhar na AIMA. Nunca imaginei. Então, Fernando, tipo, eu tô nessa situação, por exemplo, no início de janeiro, eu fui fazer minha entrevista, Sim. fiquei apreensivo, porque eu não Yeah. sabia como era, e eu fui atendido por uma brasileira lá, e eu, tipo, fiquei bem mais confortável, sabe? Sim. Então, no caso, vocês, quando são chamados pra ir pra AIMA ali, vocês têm tipo assim, algum curso, alguma coisa. E quando é um brasileiro, por exemplo, ser brasileiro, ou em questão de imigrante em geral, você que foi imigrante, que chegou aqui sem um visto, vocês tentam dar aquela ajudada por pessoa, ou tem uma regrinha ali da AIMA, dizer, não, ó, qualquer coisa, não, seja rígido e tal. Não, a regra da AIMA é ajuda. Nenhuma pessoa sai daqui sem o problema resolvido. Essa é a regra da AIMA. Essa é o que a nossa diretora, a diretora responsável pelo projeto, ninguém sai daqui sem estar com o negócio resolvido, faltando documento, é esmerar o máximo possível. Só se não tiver mesmo possibilidade. Aí sim, o cara vai com um processo com alguma pendência e vai ser contatado depois através do e-mail, através da análise. Mas fora isso, meu amigo, vou te dar um exemplo, tá? Que é um dos grandes erros do pessoal quando o assunto é registro criminal. Certo. Quando é registro criminal, a gente faz a extração do documento e no Brasil ele sai com o número do RG ou do CPF. Só que esses documentos não têm validade aqui em Portugal. Porque quando tu apresenta o teu passaporte, a única coisa que tem validade é o número do passaporte. E lá dentro da plataforma tem 2 formas de pegar o documento, através do RG, CPF ou através do passaporte. Então, o registro criminal ele tem que ter o número do teu passaporte, porque é o único documento válido fora do país. Sim. O teu CPF aqui não tem validade, o teu RG aqui não tem validade, não tem serventia nenhuma, né? Tem que ter o número do passaporte. É Então bom lá você nós falar isso também, que tipo, muita gente não sabe. e todos os dias a gente ajuda pessoas. Todos os dias a gente faz a extração acompanha, não faz assim, vai lá, tá certo, não tá, vem aqui, sabe? Então assim, eu não tenho Wi-Fi, tô sem internet, peraí, ó. Deixa eu compartilhar contigo o meu Wi-Fi, pega aí. Aí a gente não tinha um Wi-Fi no local disponível para todos. A gente já solicitou e a AIMA já providenciou. Agora, então, para a semana já vai ter Wi-Fi para facilitar para as pessoas, porque nem sempre a pessoa está com internet e precisa falar com alguém ou precisa pegar o documento. Então, isso daí é bem legal. Então, no caso, eles têm empatia com o pessoal imigrante, né? Porque, assim, o que eu vejo, as pessoas têm muito medo da AIMA, que tem aquela visão que pode achar que eles estão ali para prejudicar. Por exemplo, você tem que levar seus documentos, tem que escanear os documentos. Eu, particularmente, quando eu fui, por exemplo, tinha um documento lá que a mulher fez, não é esse, mas é esse aqui. Mas ela digitalizou para mim e colocou no sistema. Sim. Então, eu achei que, tipo, por ser brasileira, ela tá aliviando pra mim. Então, no caso, em geral, Um exemplo. É claro que a nossa equipe é constituída em torno de 80% de imigrantes, tá? É? Então ali nós temos espanhóis, nós temos venezuelanos, nós temos brasileiros, nós temos cabo-verdianos, mas também tem portugueses. Então é um comportamento geral, né? É um Ctrl-C, Ctrl-V. Não é um comportamento que é brasileiro para brasileiro. Não é cabo-verdiano para cabo-verdiano, não. Sim. É pessoa para pessoa. Entendeu? É simples assim. Olha, Não é. eu tenho uma observação para falar. Eu fui chamado 2 semanas atrás para fazer a coleta de documentação. E quando eu estava lá com a menina me atendendo, eu vi uma voz estridente. Você conhece essa voz? Olhei para trás, era quem? Era o Fernando. Era o Fernando. sim. É isso aí, tava lá, fazendo o meu Pra trabalho. quem não sabe, quem tá falando é o Johnny ali, nosso É o Regis. Johnny. É o Ele teve Johnny. essa experiência. Ó, como E você é que tava lá quando mesmo? o Johnny... Qual é o personagem quando ele fica bravo? O Johnny Bravos. Palmas para a piada dele. Palminhas. Não, Johnny, colocou errado aí, mano. Boa, Johnny. Boa. Mas é isso, cara. É uma oportunidade bem especial. Então é um comportamento geral, não é um comportamento só de brasileiros para brasileiros, né? Porque quando a gente chega lá, um exemplo assim, eu confesso que me gera um determinado constrangimento, porque eu tenho vários colegas que são portugueses e eles têm um comportamento exemplar. E às vezes o pessoal chega lá e fala assim, ai, que legal, só tem brasileiro aqui, né? O atendimento não, cara.
Lá tem pessoas olhando para pessoas. Muito bom você falar isso, é importante. Simples assim, entendeu? Eu queria saber, tipo, como que funciona depois que você faz tirou a digital, tirou foto, fez tudo. Pra dar a entrada no processo. Porque aconteceu, tipo, veio um casal aqui, eles falaram que passou do tempo, tipo, precisava de alguém apertar um enter pra gerar o processo. E o da minha esposa também, tipo, ela veio e acabou que chegou na casa dela e voltou, não avisaram. Tipo, não deixaram no correio, voltou pra Aí o Aima que de novo. acontece? Ali Foi em na... Lisboa. Como é que é o nome da... É em Lisboa, né? O É, isso caso. foi Um em exemplo. Lisboa. Eu não sei qual é o O endereço em outro foi no Lisboa. Porto. Aqui no Porto, ele tem uma morada, que é aqui perto da... Ai, da estação antes da Casa da Música. Caroline Michaelis. Carolina Michaelis. Isso. Caroline Michaelis, ali tem uma sede da Ayman, ali, do CEF. E quando o cartão é entregue e você não pega, volta pro correio e você não pega o correio, volta lá pra sede do CEF. Aí tu precisa ir lá buscar pessoalmente. É, Vai foi isso que pagar uma aconteceu. taxa. Vai pagar uma taxa Sim. de Pagou 20 a e tal taxa. euros e pega o cartão. Mas Então- no caso aqui no Porto, né? É aqui no Porto. É um exemplo. Quando for do norte, né? Sim. Porque às vezes é emitido pelo sul. Quando for emitido norte, aí sim vai ser. O cartão vai vir pra cá. Sim, entendi. Porque o dela aconteceu isso, tipo, foi em Lisboa a entrevista, ela fez a entrevista. Nós fizemos a entrevista praticamente junto. Eu fiz em 28 de junho, ela fez tipo dia 4 de julho. Aí o meu chegou e o dela não chegou. E tipo, passou os 90 dias e nada. Aí ela O meu? ligou lá e falou que tava lá. Tipo, O- chegou, entregaram, não tinha ninguém em casa, ela voltou pra Lisboa, não deixaram nem no correio. O meu Faltou. aconteceu isso também. Quando eu peguei meu título de residência o primeiro, foi entregue, eu não estava em casa, foi pro CEF, e aí eu tive que tirar lá. Ah, me desculpa, cara, mas assim, Fica à vontade. não tem como resistir, cara. Tá gostoso? Não, mas tipo, no caso o teu não foi pro CTT não, depois. E depois foi pra o... Quando vai pro CTT, é assim, ó. Vou dar exemplo no meu. Vai. O meu eu fiz a entrevista, tipo, depois de. Eu fiz a entrevista em junho. Em agosto já tinha meu cartão em casa. Chegou em casa, eu não tava em casa, deixaram no correio. Eu fui lá e retirei no correio. Exato. Ah. O da mulher não. Chegou em casa, não tinha ninguém em casa, eles voltou, tipo, pra Lisboa, que foi onde ela fez a entrevista. E ela pagou a taxa Ela teve que e pagar foi a pegar em taxa e Lisboa. teve que ir buscar em Lisboa. Deixa eu te falar, desculpa te interromper, tá? Mas só agregando mais informação para aquilo que tu falou. Eles tentam entregar na tua casa. Não entregue na tua casa, volta pros correios. Tu não pega nos correios, volta pro remetente. Sim. Entendeu? Mas o dela Não. não deixaram nem a carta. Não? Não? Não. Ah, tá, então. Porque às O meu deixaram a carta. O meu deixaram Yeah. a carta, eu fui mas tirar. O dela não depende, aí deixaram a carta. daqui a pouco é o profissional que foi entregar, enfim. Mas o processo é esse. Vai pro CTT, e aí no CTT tu tem um tempo para retirada. E aí, depois desse tempo, volta pro remetente, aí volta pro Lisboa, volta pra... E assim vai. Então, eu tenho uma dúvida aqui também, que o pessoal comenta muito. Por exemplo, o teu, tu foi pra Lisboa. Eu não sei se o Fernando pode me tirar essa dúvida. Por exemplo, as pessoas falam que quando elas fazem entrevistas aqui em lugares, cidades pequenas, sei lá, eu vou botar Braga, por exemplo. Eu tenho uma amiga agora que foi lá na Aima, fez a entrevista e em 7 dias ela recebeu o cartão dela. Ela foi em Braga. Tipo, de acordo com a quantidade de pessoas, por exemplo, as pessoas que vêm com visto, elas escolhem um lugar, né? Não, as pessoas que vêm, tipo, no meu caso, eu vim com visto, já veio agendado no visto. Certo. E tava agendado pra Lisboa. Tipo, eu podia alterar, mas eu não quis. Já. Então, Como já quando veio são essas agendado, já cidades fui pra lá. menores, Pode ser que seja mais rápido. chegam mais rápido, porque, por exemplo, o Tem da minha menos gente. amiga, com 8 dias chegou o cartão. E o meu foi em Porto, por exemplo. Aí o meu já imagino que vai É demorar, bastante porque tem gente. muitas pessoas que moram em Porto. Tu tem visita na tua casa, tá? Um dia tu tem 3 pessoas e no outro dia tu tem 15 pessoas. E tu vai fazer pastel pra todas elas. Quem é que vai comer pastel mais rápido, né? As 3 pessoas. Por quê? Porque são só 3, é mais rápido. Sim. Ah, tu vai fazer pra 15 pessoas, o que que vai acontecer? Ah, tu vai precisar de mais tempo, entendeu? Tu vai precisar de mais tempo, é normal. Por quê? Porque vai demorar mais. Tu vai precisar fazer quantos vão comer cada um? É 2 pastéis cada um, vai fritar 30. Pra todo mundo sentar na mesa e comer juntos, tu vai precisar de tempo para fritar 30 pastéis.
e não 6 pastéis como no dia anterior, que eram só 3 pessoas. E é isso. A gente precisa ter consciência e calma. Porque, um exemplo, muitas pessoas estão reclamando que não estão recebendo o documento, que tá, porque 90 dias, 90 dias. Gente, vocês têm ideia a quantidade de pessoas que estão fazendo entrevista e a quantidade de análises que estão sendo feitas? É muita coisa. Depois dessa análise, as informações vão para a Casa da Moeda para emissão do título. Depois aí sim é enviado. Isso requer tempo. Então, um exemplo, uma coisa eu estou fazendo uma cidade com poucos atendimentos. E outra coisa eu estou fazendo no Porto e em Lisboa. Vai demorar, entendeu? Mas eu fiz uma cidade pequena e está demorando. Ok, está demorando. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu conversei com pessoas que estão aqui há 8 meses, 9 meses e que fizeram a entrevista e estão para receber Eu demorei 2 anos e 4 meses. Então, assim, respeita o processo, tenha calma, vai chegar, mas é necessário ter calma. O trabalho está sendo feito, isso é fato. Fiquem tranquilos. O trabalho está sendo feito e as pessoas que estão lá estão se esforçando para tal. Mas também é necessário um pouco de paciência por quem espera, né? Eu sei que é difícil. E eu não tô falando isso da boca pra fora. Você passou por isso, né? Existe um Passou ditado 2 anos. Tem um ditado que é moral de cueca. Eu sempre falava isso. O que é pregar moral de cueca? É falar sobre algo que tu não tem domínio. É falar, sabe, quando tu olha pra pessoa e a pessoa tá querendo te ensinar algo que... Tá mais baseado em quê? Tu me fala isso, tu nunca vivenciou isso. É pregar moral de cueca. Quando eu falo pra ter paciência... Eu não tô pregando moral de cueca, porque eu estive nesse momento e eu tive que esperar durante 2 anos e meio. Na minha altura era tu que ia lá e pegava a vaga. Liberavam 100 vagas, tu tinha que correr. Eu nunca consegui pegar vaga porque eu tava trabalhando em 2 lugares, era só no horário que eu tava trabalhando. Às vezes eu acordava de madrugada e não conseguia, entendeu? Às vezes pessoas que chegavam 6 meses antes de mim, depois de mim, conseguiu o agendamento e eu não consegui porque eu tava trabalhando, eu ficava irritado, cara. Mas é o processo, eu tive que passar por isso. Então aprecia o processo e tenha calma. Tudo vai dar certo, no final sempre dá certo. É tipo o meu caso que eu vejo, por exemplo. Eu vou fazer 1 ano no próximo mês. E eu já fiz minha entrevista, eu acho que tipo assim, com uns 10 meses aqui. E inclusive eu tinha amigo aqui que tava há 2 anos, que ele viu o vídeo que eu divulguei, né? Que tipo, vou fazer a entrevista da Aima. E ele fez, pô, a minha ainda vai ser próxima semana e eu cheguei a tanto tempo antes de tu. Então, tipo, eu tive uma sorte de ser entrevistado rápido, né? É isso, cara. E é o processo. E cada um tem um time, entendeu? Cada um tem um time. Agora, É o teu time, é o teu momento, é o momento dele. Então, tenha calma, eu vou ficar me comparando e ficar... não, porque o cara veio mais cedo. Isso e aquilo não, velho. O meu momento vai chegar. É melhor estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Então, esse cara que tá reclamando, ou daqui a pouco esse cara que tá reclamando e falando assim, não, o outro chegou depois de mim e já foi chamado. Ele já tá com todos os documentos? Ele tá com o registro criminal, com o passaporte? Não, ele tá focado no que não deve. sim. Ele tá pensando naquilo que não deve. É melhor estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Simples assim. Agora vamos falar um pouco de coisa boa? Vamos? Eu vi que você fez um monte de viagem, né? Cara, Você viajou bastante. surreal. Essa oportunidade que a gente tem aqui de conhecer culturas diferentes, ela abre mentes, né? Eu confesso que o primeiro lugar que eu conheci foi Paris. Não estava nos meus planos ir para Paris. Eu nunca sonhei em ir para Paris. Aí, quando eu cheguei em Paris, eu falei, caramba, velho, É tudo isso. que coisa linda, velho. É muito bonito. Tem rato. Tem rato lá onde eu morava também. Entendeu? Tá-se bem. Só que lá onde eu morava não tem a Torre Eiffel. Tá ligado? Que é surreal, mano. Eu fui no Natal, mano. A Champs-Élysées no Natal. Tem ideia? Pô, no Natal, em alta. Arco do Triunfo, cara. Natal lotado, a Champs-Élysées linda. Fui pra Londres. Londres eu chorava, mano. Eu cheguei no Chinatown, que tem uma... cara, eu chorava caminhando lá. Eu chorava porque eu sabe quando tu para e tu começa a escutar, assim? Eu começava a escutar todas as línguas e eu olhava aquele ambiente e daqui a pouco a minha esposa olhou pra trás, eu tava chorando, ela deu risada, assim, virou pra frente. Porque pra mim foi surreal, mano.
E você falando de Londres, você fala inglês? Que você falou que você não falava, agora você fala? Cara, não, na verdade o que acontece? Eu sou desenrascado. Então, um exemplo, ali na AIME eu atendo inúmeras pessoas em inglês. Aí eu É? pego o time, às vezes a pessoa tá falando inglês, eu fico prestando atenção, eu pego uma ou duas palavras e eu deu. Mas não tenho domínio. O meu sonho é estudar inglês na Inglaterra. Queria estudando, pegar um curso, 6 meses, sabe? Pagar um curso, tudo pago, hotel, alimentação, as quatro principais alimentações e estudar. Mas, infelizmente, esse último ano aí foi um ano muito difícil para mim. Então, para realizar esse sonho, eu vou precisar de um pouco mais de tempo, né? Porque esse ano aí ele me tomou um pouco da minha energia, então, para Passou algum agora. perrengue esse ano que você tá falando? Pode falar? Podemos. O que acontece, cara? Esse Fernando que vocês estão vendo aqui, ele é fruto de amor, tá? E um amor inexplicável. Um amor que cura, um amor que salva. Vou falar um nome pra vocês e esse nome eu quero que vocês coloquem em algum vídeo. Eu quero que vocês... Porque eu quero que todo mundo que assista esse vídeo conheça esse nome. Tânia Blaut de Lima. Tânia Blaut de Lima era minha madrasta, minha mãe. Ela... Quando eu tinha 2 semanas de vida, eu fui abandonado pela minha mãe. Ela me deixou lá na casa da minha avó e esqueceu que existia. E na casa da minha avó a gente passou muita dificuldade. Que é a vida de todo brasileiro, a grande maioria dos brasileiros, né? Não tô a fim de felizmente. falar sobre essas dificuldades, mas eu passei muita dificuldade. E aí, quando eu tinha 11 anos, eu fui pego roubando. Porque eu entrei numa fase de revolta. Porque eu olhava meus colegas, eles tinham tudo e eu não tinha nada. Sim. Então, quando eu ia pedir pão de manhã para ter o que se alimentar, eu e os meus primos e a minha família, eu vinha revirando o lixo das casas, revirando o lixo da padaria para pegar um pão, para pegar alguma coisa, o lixo do supermercado para pegar um presunto, né, que é o fiambre aqui, um queijinho que Sim. estava vencido que eles jogavam no lixo, umas frutas. E só que nas casas que eu passava para fazer isso, era a casa dos meus colegas. E aí teve o meu apelido na escola, Vila Prado, em Sapucaia do Sul, era Come Lixo. Por que o meu apelido era Come Lixo? Porque teve um dia que eu percebi que todo mundo levava um sanduíche, comia, não gostava e jogava fora. Aí teve um dia que eu deixei todo mundo sair, eu era pequeno, entendeu? Eu acho que eu tinha uns 10 anos nessa altura. Foi aí que começou a surgir a revolta. O que que acontece? Eu deixei todo mundo entrar e eu fui e peguei sanduíche. Daqui a pouco eu comecei a escutar umas risadas. Era a minha turma olhando e gritando porque eu tava comendo sanduíche. E aí, a partir desse momento, o meu nome se tornou Come Lixo. Então, assim... E aí eu fiquei muito revoltado com isso quando eu era criança. E aí eu via que todo mundo levava merenda. Eu tentei comer do lixo, não consegui. Me tornou deboche. O que aconteceu? Eu comecei a roubar na Neuci, no mercado em Sapucaia do Sul. Perdão, Neuci. Sei que você não tá mais entre nós, desculpa. Aí o que acontece? E um dia eu fui pego, né? E aí eu roubava por quê? Porque eu queria levar bolacha pra escola, queria, sabe? Isso eu tinha 9 anos. Aí fui pego, deu a maior confusão. Eu saí correndo, deixei minha mochila pra trás. Pegaram a mochila, sabiam quem eu era, né? Porque eu pedia pão lá na Padaria Central. Padaria Central tem um Instagram muito top, muito legal e tem que ser acompanhado. O lugar é top. Lá em Sapucaia do Sul. E aí o que acontece? Eu larguei a mochila num terreno baldio que tava em frente à padaria. Então todo mundo me Já conhece. Eu sabia tava quem ali era. todo dia, entendeu? Tipo, eu tava ali todo dia. Então, pegaram a minha mochila, entregaram lá na casa da minha avó. E aí chamaram meu pai pra conversar e falaram: ó, tá demais. Fernando, tá demais. Aí o que aconteceu? A minha mãe descobriu. Minha madrasta, desculpa. A minha madrasta descobriu essa história. O que aconteceu? Manda ele vir pra cá, na mesma hora. Me levou pra morar com ela. Uma mulher que tinha 40 e tal anos da altura, 43. Ela era funcionária pública, ela tinha a casa dela. Ela não tinha. Ela podia olhar pro meu pai e falar: Meu, o BO é teu, cara. Sim. Teu filho já tem 11 anos, cara.
O BO é teu, resolve esse BO. Não, ela falou assim, traz o menino pra cá. Eu entrei dentro da casa da minha mãe roubando ela, o dinheiro que ela deixava na carteira de cigarro dela, e comendo as coisas que ela tinha na geladeira, sabe? Avacalhando a vida dela. E eu tinha ódio no coração, tá? Porque eu era abandonado pela minha mãe, porque eu não tinha uma vida legal. Sofreu bullying na Eu só escola. tinha, eu só tinha ódio no coração. E só o que ela me ofereceu foi amor, velho. Só que até meus 25 anos eu não reconheci esse amor. Porque eu só tinha ódio no coração. Foi quando, com 25 anos, eu trabalhava numa das empresas lá, como coordenador na altura. Coordenador, eu não era gerente ainda. E aí, conversando com o rapaz falou, eu moro em tal lugar. E mentalmente eu pensei, é o lugar onde mora minha mãe, no Morro Santa Teresa. Aí o que aconteceu? Eu fui lá de moto, já tinha carro na época, moto eu tinha. Aí fui lá, comecei a procurar a mãe no mesmo dia, num sábado, e não encontrei. Aí nisso me deu a crise de ansiedade, eu comecei a chorar, velho. Parei a moto, comecei a chorar. Nisso eu escutei uma voz, Fernando, quem é? Levanta a cabeça, era esse rapaz, que era supervisor, eu era coordenador dele. Sim. Ele falou, o que tu tá fazendo aqui, velho? Aí eu contei a história pra ele. Ele falou, não, deixa eu te ajudar. Subiu na garupa, porque o pessoal já tava me olhando, não conhecia, eu tava no morro. E ele se criou ali, ele falou, não, deixa eu ir contigo, o pessoal tá te cuidando. Aí subiu na garupa e comecei a rodar. Até que eu desisti, falei, vou desistir, vou embora. Deixei ele na esquina. Quando eu entrei no beco que ele morava, 10 metros, eu parei. Olhei pro lado e falei, a minha mãe mora aqui. Você reconheceu o lugar? Reconheci. Esse rapaz que acidentalmente cruzou minha vida, Douglas Inácio, ele se criou com meus irmãos. E eu comecei essa história falando que foi assim que eu conheci o amor, né? Por quê? Porque quando eu cheguei, eu conversei com a minha mãe, e aí a minha mãe biológica, né? Minha mãe biológica, ela pegou, no meio da conversa, a tua avó continua morando no mesmo lugar? E eu, sim. É lá perto dos turcos. Tinha um terreno que era de turcos lá. E todo mundo conhecia, perto da escola Vila Prado, perto dos turcos. E ela continua morando lá. Ela sabia onde você morava. Depois desse dia eu virei as costas e eu não tive mais contato com ela. Por quê? Porque nesse dia eu descobri o amor. Nesse dia eu saí de lá e eu percebi, caralho, desculpa o palavreado, a minha mãe é top. E aí por que eu falei que o último ano foi muito difícil? A minha mãe foi diagnosticada com câncer. E quando ela foi diagnosticada com câncer, eu trabalhava numa empresa, eu estava 3 meses sem receber salário. E eu saí da empresa sem dinheiro nenhum, esperando o subsídio de desemprego entrar, e ela me ligou e falou assim, Fernando, meu filho, tu não tem dinheiro para me emprestar, eu preciso fazer a biópsia. E eu liguei para minha esposa e falei, Mônica, o que eu vou fazer? Eu tenho 30 euros no bolso. Você já tava aqui em Portugal? Exatamente, 30 euros no bolso. Deixa para mim, ou eu não sei se eu consigo. Deixa pra mim, né? Deixa pra mim. Fui no Pingo Doce, comprei copo descartável, uma caixa de isopor, comprei amora, framboesa e mirtilo. Coloquei nos copos, gelo embaixo, os copos em cima e saí vendendo na rua. Dos 30 euros eu fiz 100. Aí eu falei, vou mandar 100 euros pra ela. Só que daí a Mônica pegou 100 euros é pouco. Era na semana do São João. Continuei vendendo até o São João. Chegou no São João, eu comprei tudo que eu tinha de cerveja. Pá! Água e refrigerante, Samesbi. Fui pra rua no São João. São João é uma época que aqui é lotado. Terminei aquele dia com 700, 900 euros. E aí mandei pra minha mãe. Então, assim, hoje eu tenho muito orgulho de falar que eu sou ambulante, né? Porque não é uma profissão regularizada. Da mesma forma que eu falo, assim, não é legal, Sim. né? Não me orgulho nesse momento, né? De falar que eu sou ambulante pelo... Não é legal, é ilegal o que eu faço. Não estou regularizado. Entretanto, eu tenho muito orgulho porque foi isso que fez com que eu ajudasse a minha mãe durante o tratamento. Aí eu vendi o carro que eu tinha e fui pro Brasil no final do ano de 2023. Cuidar da mãe. E aí cheguei lá, a mãe tinha sofrido um AVC antes de começar a quimioterapia. E eu acompanhei ela durante toda a quimioterapia. Aí eu percebi que ia faltar grana. Sim. E aí a gente voltou, eu fui para Luxemburgo, trabalhar o negro em Luxemburgo, fui para Itália tentar e voltei em abril. Voltei numa terça-feira em abril.
A mãe faleceu numa quinta. Uma quinta-feira. E aí o que aconteceu? Pra mim foi a maior perda, a pior experiência que eu tive, com toda certeza. É a experiência é o grande medo que a gente tem, né, como imigrante, que é não estar junto aos nossos quando eles precisarem, assim, ou não se despedir. A minha despedida para minha mãe foi, eu acompanhei o velório, tipo, por telefone. Eu tava fazendo uma faxina em Gondomar, numa creche. Então, pra mim essa com toda certeza é a pior experiência. Isso acabou comigo. Esse ano pra mim foi um ano muito difícil. E aí enterramos a mãe, 30 dias depois, exatamente 30 dias depois que a gente enterrou a mãe, que a mãe faleceu, dia 12 de abril, enchente no Rio Grande do Sul. O meu pai teve a casa inundada e ficou 36 horas sumido. Cara, e eu falei assim, não, pelo amor de Deus, o senhor não vai tirar meu pai de mim. Pelo amor de Deus. Aí encontraram meu pai num abrigo. Seco. Aí, cuidando do pai, preocupado com o pai, ajeitando a casa lá, e ele, tudo. Aí, em junho, a minha esposa, desde então, tava com sangramento, né? É um sangramento que não parava. E a gente, não, deve ser a menstruação que tá desregulada, enfim. E ela não tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. A gente foi pro Brasil, fez os exames, deu tudo ok. Até que chegou aqui um dia, ela tava com sangramento em agosto. Eu peguei ela e a gente foi pro hospital, era 3 horas da manhã. Aí no hospital, no outro dia, marcaram uma consulta com ela, com a gineco. Aí foi onde a gente descobriu que a minha esposa foi diagnosticada com câncer no útero. E aí, o ano, né? Já mudamos a vibe, mas vamos lá, vamos falar sobre porque é necessário, né? Porque as pessoas, elas acham assim, à vontade. eu vou imigrar, vai ser legal, vai ser muito top, eu vou conseguir gastar 10 euros, comprar um monte de coisa no mercado, porque a mania é isso, né? Agora é o que eu faço com 10 euros, é isso. Não, chega, cara, tem muita coisa que acontece, não, tem muita coisa que precisa ser colocada na balança quando o assunto é eu vou imigrar. Eu vou imigrar e vou conseguir comprar passagem pela Ryanair e ir para Paris. Não, cara, tu precisa vir preparado emocionalmente, cara. Porque a vida lá vai continuar, irmão. Tu vai perder pessoas e tu não estará lá, mano. As pessoas vão precisar de ti e tu não estará lá. Não estará lá. Hoje, no dia de hoje. Hoje eu queria estar no Brasil. Porque só o que eu queria era pegar e dar um abraço na minha filha. Porque a minha maré de dificuldade, que eu pensei que tinha acabado, ela não acabou ainda. Tem mais maré vindo por aí, eu tô sentindo. E já começou. Só que eu não vou falar sobre isso agora. Então tem que botar isso na balança. Então a minha esposa foi diagnosticada com câncer, a gente tem que fazer a quimioterapia, braquioterapia, radioterapia. A última radioterapia foi dia 14 de novembro. Só que assim, a gente acabou de enterrar a minha mãe. Sim. Com câncer. Aí pensa tu escutar, a minha esposa escutar que ela tava com câncer, ela me acompanhou lá. Ela dava banho na minha mãe. Minha mãe tava acamada. Aquilo arrancou nosso coração, arrancou. Na mesma hora, nós saímos, um foi para um lado e o outro foi pro outro. Porque a gente ficou desnorteado, assim. Eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a vomitar. Ela ficou desesperada. Até que a gente, não, peraí, vamos. Fizemos o tratamento e graças a Deus hoje ela está se recuperando, vai ser acompanhada, está sendo acompanhada. Amanhã tem consulta, Sim. já fez os exames. Então, assim, não é fácil, tá? Não é fácil. Não fica aí pensando que tu vai vir pra cá e vai gastar 10 euros no supermercado e vai achar uma maravilha e que vai comprar passagem pra ir pra Paris, pra Londres, baratinho pela Ryanair. Tem muita coisa além disso, entendeu? Tem muita coisa além disso e que tu precisa colocar na balança.
quando tu decidir imigrar, seja para Portugal ou qualquer outro país. Porque quando os teus passarem por dificuldade, como é que você vai estar, né? Tu tá preparado para isso? Tá preparado para perder pessoas e não estar lá para dar o último adeus? Tu tá preparado para dar teu último adeus através do telemóvel? Respira fundo, cara, porque existe essa possibilidade. Então, aí terminou o tratamento, agora tá se recuperando, tá bem, né? Então, foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil por isso. Eu tive muitas conquistas, né? Tive muitas conquistas. Mas esse ano foi complicado. Não deixei de trabalhar um minuto, não baixei a cabeça um minuto. Graças a Deus, Deus vem me abençoando, né? Nunca me deixou na mão. Tipo, às vezes eu tava sem dinheiro aí esse ano, saía pra rua, fazia um dinheiro, voltava com uns 30 euros, 40 euros, 50 euros. Terminou o carnaval. Esse carnaval eu trabalhei mais que cavalo de madeireira, porque eu trabalhava era das 8 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Trabalhei. Por quê? Porque é isso, cara, precisa correr. Deixa pra mim, eu não sei se eu consigo. Então, tem que botar isso na ponta do lápis também. Desculpa, quando eu falo da minha mãe, eu me perco, velho. Eu agradeço, peço desculpa de ter Não, que que é falar cara. isso, mano, Mas porque, tipo, é muito recente, né, mano? Então, precisa ser falado, precisa ser dito, né? Pra que as pessoas parem com as pessoas, sabe? Só mil maravilhas, só mil maravilhas. Ah, tá tudo muito bom, tá tudo, é só maravilhas. Não, cara, tem um lado punk mesmo. Meu pai sumiu 36 horas da enchente aí. Sim. 30 dias ela tinha falecido. E eu vou fazer o quê? Eu vou comprar uma passagem pra ir pro Brasil? Não tinha dinheiro. Vai me dizer se acontecer algo hoje. Quem tá aí, quem tá aqui em Portugal, se acontecer alguma coisa hoje com os seus familiares. Vai ter grana pra sair hoje e ir pro Brasil? Ah, porque tem que se planejar, aquela coisa toda. Cara, tá, peraí, muito bonitinho, ok? Esse livro que tu leu aí é bem interessante. Agora vamos ver na a prática. realidade. A realidade, entendeu? O videozinho que tu assistiu que falava que dava é muito legal, bacana. Tá lá com 100 mil visualizações, 2 milhões de visualizações. E agora na prática, como é que tá? Entendeu? Fernando, e essa questão da sua esposa que tá com câncer, como é que funciona aqui em Portugal? Tipo assim, o tratamento, vocês recebem algum apoio ou vocês, tipo, têm que arcar com as despesas? Cara, Deus escreve certo por linhas tortas. O Brasil hoje é referência nesse tratamento, né? Mas pode ser que se eu estivesse no Brasil, a minha esposa não estaria mais aqui comigo, né? Ou estaria mais debilitada. Hoje o tratamento foi muito rápido, atendimento top. Fomos atendidos no IPO aqui no Porto. O IPO é referência, cara, atendimento top demais, os funcionários todos maravilhosos. Aqui no Santo André, que é o de Gaia, O Santo Ovídio, tu fala? é aquele que tem na Santo Ovídio ali à esquerda. É bem perto da minha casa, mas eu esqueço sempre o nome. Aquele hospital também é um espetáculo, velho. Sim. É um espetáculo, entendeu? É muito bom o atendimento. Ali as meninas que fazem as consultas, a imagiologia ali, top, cara. Toda vez que a minha esposa vai lá e fala, ai, graças a Deus, fui muito bem atendida, as meninas são carinhosas, são atenciosas. Eu tive a oportunidade de conversar com os doutores lá do IPO, as enfermeiras do IPO, os atendimentos do IPO, a dona Maria que entregava cafezinho descafeinado, porque a gente passava lá o dia inteiro, porque era braquioterapia, radioterapia de manhã, braquioterapia à tarde, entendeu? Radioterapia à noite. Então a gente passava o dia inteiro lá, dava cafezinho, dava bolacha, como é que tu tá? Vem aqui, sabe? As enfermeiras carinhosas pra caramba, então isso não tenho o que reclamar. Não tenho mesmo, é muito top. Muito Então, legal. no caso, no teu trabalho, tipo, para você acompanhar sua esposa, você continuou trabalhando, né? Sim, sim. E você tinha alguma licença, algo para ir lá acompanhar sua esposa? Ou Não, tipo, não. você Por exemplo, faltava o trabalho? não, o que acontece? Nesse período eu trabalhava como ambulante só. Eu Sim. não estava trabalhando na AIMA porque eu comecei a trabalhar na AIMA início de novembro. E o último tratamento da minha esposa foi dia 14 de novembro. Eu comecei na AIMA dia 6 de novembro.
Então, só a última quimioterapia que eu não acompanhei ela e algumas bráquios. Que bráquio era todo dia e radioterapia era uma vez por semana, né? Que era o tratamento. Então, foram poucas vezes que eu não acompanhei ela. O restante eu acompanhava, e aí o que acontece no final do dia, ia trabalhar, vender minhas coisas, ia trabalhar como ambulante, mas porque era o único dinheiro que estava entrando, não tinha nenhum outro, entendeu? Porque eu não estava trabalhando, não tinha contrato na altura. Aí agora que eu comecei a trabalhar de contrato, né? Em novembro. E era isso. Então, Não. Fernando, que você gostou de bater esse papo com a gente? Bah, gostei demais, velho. Mano, eu agradeço muito por você ter vindo e também peço desculpa por ter que tocar nesse assunto, Não, mano, mas mas eu é- acho que é é muito necessário. importante, mano, é muito necessário. É necessário. E acho que é isso, né, mano? É isso aí. Quer deixar alguma frase, alguma dica pra quem vai emigrar? Eu falei duas coisas aqui e eu quero permanecer nelas, né? Não quero colocar uma terceira. A primeira delas é melhor estar preparado e não ter a oportunidade do que ter e não estar. E deixa eu esmiuçar um pouco mais sobre essa frase. Cara, se prepare para qualquer coisa que tu vá fazer. Tu vai emigrar, se prepare, porque não vai ser fácil. Porque é melhor tu estar preparado e a onda chegar e tu segurar a bronca do que tu não estar preparado e ela te derrubar. E a outra coisa é quem tu é na fila do pão, mano. Deixa pra mim ou eu não sei se eu consigo. Define isso. A vida não é só o imigrante, a vida é isso, cara. Existem dois tipos de pessoas nessa vida. É o deixa pra mim ou eu não sei se eu consigo. O deixa pra mim não tem, cara, é pau pra toda a obra. Aquele cara, não, vamos fazer. E se tu for parar pra perceber, no teu trabalho tem gente que é assim, cara. Tem gente que, ai, precisa fazer isso. Ai, não sei se eu vou conseguir. Ai, mas isso não é pra mim. E tem aquele cara, não, vamos fazer. Não sei, mas me explica aí como é que é. Vamos fazer juntos. Entendeu? E agora me responde. Qual desses dois que é do teu lado? É simples. Aí a Fácil. resposta é com vocês. Então é isso, Obrigado, Fernando. mano. Tipo, muito obrigado. Foi Em aulas nome hoje. do Virei Imigrante aqui, a gente quer dizer que a gente te admira demais, mano. Tipo, Pela sua força, pela sua força. Eu sua não conhecia luta. você porque, além da imigração, eu tive a oportunidade de ver seu Instagram e ver que você posta vídeos, tipo, muito descontraídos. Sim. Tipo, você é uma pessoa, uma vibe muito alto astral. E isso é o que a gente admira muito em você, porque Ninguém sabe. Ninguém sabe É. da sua história. ninguém sabe, Do que tipo, você passa, do que você passou. do que você passa, mano. Então a gente, tipo assim, Matheus, a gente admira demais, assim, tipo, pessoas que têm essa força, sabe? De estar longe dos familiares, de pessoas que perderam pessoas próximas, pessoas que eram muito importantes pra você, e você consegue estar aqui sendo uma pessoa descontraída, tipo, trabalhando, batalhando. E eu tenho certeza que com esse seu pensamento, tipo assim, você vai muito longe aqui. Tipo, você tem muitos e muitos objetivos que com certeza você vai cumprir. É o exemplo, né, mano?